Vamos estudar uma lição inicial em alemão. O texto vai estar em espanhol, a gente vai tentar fazer aí uma tradução livre, né? Para nós estudarmos então essas primeiras noções aí para quem está começando, né? Estudar o idioma alemão, tá? Naturalmente, espera-se que quem quer aprender o idioma alemão, né, domine alguma coisa do idioma espanhol, né, e também do inglês. Né? Então, nós vamos estudar primeiramente o artigo definido masculino, der. Depois a gente vai analisar o aspecto 1, a característica 1 da expressão da palavrinha der Tisch, que significa mesa. Depois o aspecto 2, der Stuhl, né? Cadeira. Aspecto 3, der Mann, homem. Né? E aspecto 4, sehr, né? Muito. E o aspecto final, a palavra Kugelschreiber, tá? Então, que significa caneta esferográfica, tá? Então, eu vou estar falando aí, nessa aula, vou ter que, né, traduzir esse texto aqui que está em espanhol, que é muito bom, tá? E a gente vai falando, então, traduzindo para o português e falando um pouquinho também em espanhol, tá? E a gente vai estudando e vai entendendo que essas expressões aí do idioma alemão, tá? Então, der se pronuncia der, né? É um artigo definido masculino, né? Artigo definido, né? É o, a. Então, em esta primeira lección vamos a trabalhar e mucho el artigo definido masculino der, que equivale a vuestro el. Então aqui ele está dizendo que vai estudar, nessa primeira lição, né, a gente vai estudar e trabalhar, e muito, né, o artigo definido masculino der, né, que significa o, que equivale ao nosso el, o el espanhol, né, o. Der Mann, por exemplo, significa el hombre, né? Der Mann significa o homem. Como temos deixado bem claro em el óvalo azul de arriba, né? Esse óvalo aqui, né? Esse círculo azul, der se pronuncia der, não é deia, não, é der, com uma D forte, que logramos tocando o paladar com a língua sem razonar los dientes. Então, tocando o paladar com a língua sem roçar, né, nos dentes. Deia. Não é deia, é deia. Ponto final, tá? Não tem problema de pronúncia aí. Uma característica que tem el comum todos los ejemplos que vamos a trabalhar a continuação é a palavra ist, que é a terceira persona del singular del verbo sein, verbo ser estar, né? No presente simples, e que em castelhano corresponde com o es, tá? Mas nós vamos interessar o português, né? Verbo ser, estar, tá? Ist é a terceira pessoa do verbo sein, né? Ser, estar. É isso aí que vai nos interessar nessa aula. De forma paulatina, iremos introduzindo alguns substantivos e diremos que os ditos substantivos são altos, grandes, pequenos, marrom, né? Marrom, ou viejos, né? Velhos, né? Por exemplo. Então nós temos aqui o nosso primeiro exemplo aqui. Der Mann ist groß. Der Mann ist groß. O homem é alto. Alto, né? Conforme aqui, né? A gente viu, o corresponde ao né? Do português, né? Der Mann ist groß. Como vês,
em este caso, o alemão segue exatamente o mesmo ordem de palavras que o castelhano. Também habrás notado que a palavra man se escreve com maiúscula. Esta regra se aplica a todos os substantivos quando escrevemos em alemão. Então, todos os substantivos, né, a gente já sabe, escrito com letra maiúscula. Né, der, man, né? Então, man sendo um substantivo, homem, a gente escreve em letra maiúscula a primeira letra. Capital letter, né, em inglês, né? Em frente, vamos examinar o aspecto 1, palavrinha der Tisch. Der Tisch significa mesa. Um substantivo feminino em castelhano, pero masculino em alemão. Né? Então, as letras SCH se pronunciam como quando mandamos calar alguém. Né? Sh, né? Sh, sh, né? Sh. Então, der Tisch. Então, esse detalhe da pronúncia. E a questão do... Aqui, der Tisch, né? Deixou bem clara a questão do... a mesa, né? Não existe correspondência de gênero, né? Do alemão para o português ou para o espanhol, né? Então, um substantivo feminino em castelhano, pero masculino em alemão, né? Então, ele é feminino em castelhano, a mesa, e é masculino no alemão. Não existe correspondência, você tem que ter cuidado quando se estuda o idioma alemão. Agora, groß, grande, né? Aí três coisas que temos que ter em conta aqui. Primeiro, a R se pronuncia fazendo garras, né? Groß. Segundo, o O é uma O alargada, grande, né? E terceiro, essa letra rara, né? O Z, né? Em realidade é uma S dobrada, né? Corresponde a um duplo S, sem mais importância. Dizemos, então, groß, tá? Então, três aspectos. A pronúncia do R, né? Groß, o O, que é mais largo, né? E o EZ, que corresponde a um duplo S. Por outro lado, lá ei, que encontramos na palavra klein, né? Klein, pequeno, né? Se pronuncia ai, né? Então, todo o ei se pronuncia ai. Klein, tá aqui a pronúncia, ó. Klein. Acentuando lá N final. Bom, bueno e, por último, no olvides de que dea se pronuncia dea. Então, não, por último, não esqueça, né? Que dea se pronuncia dea. Então, klein, né? Pronúncia klein, pequeno. Então, agora temos aqui, ó, la mesa es grande. A mesa é grande. Der Tisch ist groß. Der Tisch ist groß. La mesa es marrom. A mesa é marrom. Der Tisch ist braun. Der Tisch ist braun. E a mesa é pequena, né? Aqui no espanhol, né? Quando tem o N e o sinalzinho em cima, né? Corresponde ao nosso nha. Então, pequena. Der Tisch ist klein. Der Tisch ist klein. Quando as palavras acabam em R, em alemão, né? Essa letra se pronuncia como se fosse uma A, né? Então, vejamos aqui, quando as palavras acabam em R, né? Em alemão, nós pronunciamos esse R como se fosse uma A, né? Der, né? Aqui, der, né? No original, né? Daria o
dia. Agora o aspecto 2, der Stuhl. Cuidado, ojo, né? La S de der Stuhl, que corresponde à cadeira, não se pronuncia como uma S, como uma S, né? Assim que nada de Stuhl, né? Nem tão sequer Stuhl. Quando lá S se liga a um T, né? Então ST, quase sempre se converte em sh, né? O chiado aquele sh. Se esse mesmo sonido que vimos em el aspecto anterior com deatish, né? Por outra parte, o H depois de um U, né? Assim se alargue o sonido de la vocal. Por lo tanto, der Stuhl se pronuncia der Stuhl. Stuhl. Esse H, então, ele fica mudo, né? Stuhl. Deixamos nossos exemplos aqui. La silla es pequeña. Der Stuhl ist klein. Der Stuhl ist klein. La silla es grande. A mesa é grande. Der Stuhl ist groß. Der Stuhl ist groß. La silla es marrón. Der Stuhl ist braun. Der Stuhl ist braun. É marrom a mesa marrom. Nosso aspecto 3 aqui. Der Mann. Der Mann significa hombre, significa homem. Adivinha que man é masculino. Homem é masculino. Ao igual que ocorre com o adjetivo klein, que acabamos de ver, e que, como já sabe, significa pequeno. O importante ao dizer der Mann é cerrar bem, fechar bem a boca para que a N final soe corretamente. Então, imagina ter que depois de la N há uma pequena E inapreciável E. Então dizemos man. Tá? Então, der Mann se pronuncia. Seguimos machacando, né, os adjetivos groß e klein, mas aqui com uma pequena diferença. Quando nos referimos a personas, quando nos referimos a pessoas, groß e klein significam alto e baixo, né, respectivamente. Então, cuidado quando nós dissemos groß e klein, e quando se referir a pessoas, vai significar alto e baixo, respectivamente. El terceiro exemplo, verás el adjetivo alt. Então, nesse terceiro exemplo, vamos ver o adjetivo alt, que apesar do que pode parecer, não significa alto, mas significa que seria groß, né? Alto, né? Groß, alto, né? Se referindo a pessoas, mas significa velho, tá? Alt, viejo, velho. El hombre es alto, der Mann ist groß, der Mann ist groß. El hombre es bajo, o homem é baixo. Der Mann ist klein, der Mann ist klein. El hombre es viejo, der Mann ist alt, der Mann ist alt. Vamos para o nosso aspecto 4, sehr. Agora veamos a ver nosso equivalente a muy. Agora vamos ver o nosso equivalente a muito. Sehr significa muito. Enquanto a la pronunciação, com relação à pronunciação, vas aplicar as regras que hemos visto em la lección.
Em primeiro lugar, vai nos alargar o sonido do E, sea, devido à presença de la H, devido à presença do H, tal e como vimos com der Stuhl, Stuhl. E em segundo lugar, a R final se pronuncia como se fosse uma A, né? Então, como ocorre com o artigo dea. Portanto, zea se pronuncia zea. Porém, cuidado com a S, ya que se trata de uma S muito suave, com o zumbido de uma abelha lejana, uma abelha ligeira. Ou seja, que não tem nada a ver com o zea. Presta muitíssima atenção ao áudio. Então preste bem atenção. Zea se pronuncia zea. La silla es muy pequeña. Der Stuhl ist sehr klein. Der Stuhl ist sehr klein. La mesa es muy grande. Der Tisch ist sehr groß. El hombre es muy viejo. O homem é muito velho. Der Mann ist sehr alt. Como aqui estamos falando de uma silla e de uma mesa, os adjetivos klein e groß recobram seu significado principal, pequeno e grande. Então aqui, como estamos falando de mesa, né? E os adjetivos klein e groß, eles recuperam, né? Eles pegam o significado, né? Original, né? Principal, pequeno e grande. O aspecto 5, der Kugelschreiber. E agora, para terminar nossa primeira lição, vamos ver uma de nossas palavras favoritas, der Kugelschreiber. É simplesmente deliciosa e quando disser-la bien, não deixarás de querer impressionar a todos os teus amigos soltando de uma voz alta. Der Kugelschreiber, der Kugelschreiber, der Kugelschreiber. Pero como se pronuncia der Kugelschreiber? Se pronuncia aqui, ó. Está escrito aqui, ó. Der Kugelschreiber. Der Kugelschreiber com uma B bastante explosiva, forte, né? Tenha em conta muito ao dizer Kugelschreiber, sempre puedes recorrer à alternativa der Kuli, que corresponde a bule em espanhol. Kugelschreiber é caneta esferográfica, tá? Tradução, né? El bolígrafo é azul, der Kugelschreiber ist blau. Der bolígrafo é muito grande, der Kugelschreiber ist sehr groß. El bolígrafo é muito pequeno, der Kugelschreiber ist sehr klein. Então esta foi a nossa lição 1, onde nós estudamos as palavras der Kugelschreiber, né, caneta esferográfica, todas as implicações, sehr, né, que significa muito. Estudamos ainda der Mann, todas as características dessa palavra, as implicações, né? Ainda der Stuhl, né? E der Tisch. E no início estudamos o artigo definido der, o. Ok? Então esta foi a nossa lição 1.